Minha vizinha, Catarina, costumava ser anfitriã do Airbnb. Para aqueles que podem não estar familiarizados com esse nome, Airbnb é como um hotel. Só que qualquer pessoa pode alugar seu apartamento ou casa para um estranho. Se você estiver viajando, é provável que encontre um Airbnb em qualquer cidade que vá para ficar hospedado. Lá tem hospedagens de dois tipos: ou você fica na casa ou apartamento com a pessoa que hospeda, que é o caso da minha vizinha que aluga seu apartamento ainda morando lá às vezes. Ou as pessoas têm casas que elas apenas alugam para seus hóspedes ficarem sozinhos. É uma ótima maneira de ganhar dinheiro se você tiver algum espaço extra. E mesmo com o que aconteceu, ainda acho que poderia ser uma maneira legal e mais barata de se hospedar. Só não tenho certeza se seria capaz de confiar em ficar com um estranho depois disso. Embora esta não seja exatamente minha história, Catarina desempenhou um papel muito importante na minha vida nos últimos 2 anos, e fui testemunha de todos os eventos importantes da vida dela. Então acho que tenho o direito de contar. Ao longo de seu tempo, colocando seu apartamento no site do Airbnb, Catarina conheceu um monte de pessoas diferentes. Tinha um casal de idade que voltou para ficar com ela 8 vezes quando estavam visitando os amigos na cidade. Tinha um cara que insistiu em trazer seu cachorro, um pequeno chihuahua do tamanho de um rato que latia a noite toda e fazia xixi no tapete. Tinham algumas pessoas que eram de alta classe e nem conversavam, e outras que eram realmente tranquilas e acabaram se juntando a nós para beber no bar da rua. Eu nunca hospedei ninguém no meu apartamento, mas eu ajudava Catarina com suas reservas se ela tivesse que trabalhar até tarde e precisasse de alguém para atender seus hóspedes. Dentre todas as pessoas que conheci, havia Phil. Ele era um cara careca, assustador, que ficou com Catarina por 1 semana enquanto esteve na cidade a negócios. Ou talvez isso fosse uma mentira, não tinha como saber. Acho que eu e Catarina ficamos aliviados quando ele foi embora. O conheci uma vez e não gostei do jeito dele. E não havia muito o que ela pudesse fazer para expulsá-lo mais cedo ou algo assim. Senão ele com toda certeza daria uma nota ruim para ela e faria a pontuação cair no site. Depois que ele saiu, Catarina descobriu um objeto estranho deixado no chuveiro. Acontece que ele deixou seu brinquedinho sexual ao lado de seu sabonete. Eu dei uma olhada e tive que explicar a Catarina exatamente o que era. Lembro-me dela pegando com um saco plástico, como as pessoas pegam cocô de cachorro na rua. A partir de então, Catarina se tornou bastante exigente em não alugar seu apartamento para homens solteiros assustadores. E pensamos que com isso seria o fim de tudo. Não muito tempo depois, pensei ter visto Phil em um mercado local. Mesma cabeça careca, mesma vibe, mas ele estava em uma ponta de um corredor e eu na ponta oposta. Eu procurava por uma mistura de bolo quando tive a sensação de que estava sendo observado. Mas quando olhei diretamente, ele havia sumido. Na época, nem liguei, imaginando que deveria ser outro cara careca e eu estava apenas projetando minha ansiedade. Num fim de semana, Catarina teve que sair para uma viagem de negócios. Então, ela me deixou a chave reserva. Nos próximos dias, ela teria um hóspede, uma jovem chamada Sarah, e eu seria o anfitrião dessa vez. Sarah fez o check-in, ficando apenas o tempo suficiente para colocar a mala no quarto de hóspedes e eu dar a chave a ela. A ouvi falando sobre algum tipo de jogo que iria assistir e não a vi mais naquela sexta-feira, ou no resto do fim de semana. Deveria estar se divertindo. O apartamento que moro é bastante antigo, o que significa que as paredes são bem grossas
e o barulho tende a passar apenas no corredor. Se estou esperando o elevador, ocasionalmente posso ouvir a TV de alguém se estiver muito alta, mas é só isso. Com o prédio sendo tão antigo, às vezes me pergunto o que aconteceu nesses apartamentos há 50, 75 ou mais anos atrás. Às vezes, sinto que meu apartamento é um pouco assombrado, como se houvesse algum tipo de entidade morando por ali de vez em quando. Meus gatos ficam olhando para as paredes por vários minutos, como se estivessem olhando para algo que não consigo ver. Mas há uma enorme diferença entre assombrado por um fantasma e assombrado por uma pessoa viva. Naquela manhã de segunda-feira, fui acordado muito cedo por um som de batida. Talvez por volta das 6h30 da manhã, e o sol mal tinha nascido. Eu tenho uma insônia louca, então geralmente não consigo dormir até as primeiras horas da manhã. E quando finalmente durmo, geralmente estou meio morto, grogue e mal-humorado se acordo antes de chegar às 5 horas. Nesse ponto eu estava exatamente assim. Vesti um roupão e abri minha porta, gritando: "O que você quer?" Sem se preocupar em olhar pelo olho mágico. Fui recebido por 2 policiais muito tensos. Eles me perguntaram o meu nome e se eu conhecia a jovem que morava do outro lado do corredor, apontando para o apartamento de Catarina. Sem pensar, corri pelo corredor e pela porta aberta, apenas sabendo, em meu íntimo, que Catarina deveria estar voltando esta manhã e que algo não estava normal por ter policiais na minha porta. A princípio, pensei que alguém havia roubado a casa dela. Sua TV estava quebrada, seu sofá rasgado como se tivesse sido atacado por um urso, seus quadros de fotos com os vidros quebrados, seu notebook praticamente derretido no chão. E então eu percebi que sua TV e notebook não estariam ali se isso fosse apenas um roubo. Foi aí que senti o cheiro. A morte tem um certo odor. Às vezes, se você estiver no lugar errado, na hora errada, como em um corredor de hospital, sentirá o cheiro. A morte também tem um cheiro diferente dependendo do que aconteceu e quanto tempo leva para cuidar dos que partiram. O que é mais importante saber é que um cheiro leve é como uma cócega, um toque breve. O que eu sentia era como uma porrada de punho fechado na cara. Em pânico, não consegui me conter, abri a porta do primeiro quarto. A essa altura, os policiais haviam me alcançado e tentado me levar de volta para fora. A pior coisa é que nesse instante uma parte de mim sabia o que iria acontecer, mas eu fiz isso de qualquer maneira porque eu tinha que ver por mim mesmo. Quando me libertei dos policiais e abri a porta do quarto de hóspedes, o soco anterior no meu rosto foi seguido por um nocaute. Não vou descrever o estado do corpo, mas era o que restava de Sarah. Ficamos tão insensíveis à violência que vemos na TV que quando somos confrontados visualmente com a cena da vida real, parece quase absurdo, como uma caricatura, como se fosse totalmente irreal. O que eu vou falar é sobre o cheiro, o gosto metálico de sangue no fundo da minha garganta, sangue suficiente para pintar as paredes, o chão e o teto. Então havia o excremento. Os corpos expelem seus líquidos e seus gases após a morte. Tomei banho várias vezes ao dia durante a semana seguinte e não consegui tirar aquele cheiro do meu cabelo ou da minha pele. Acontece que Sarah estava lá desde sexta à noite. A polícia quem disse. Catarina chegou no apartamento algumas horas depois. A essa altura, a equipe da polícia científica já havia entrado e saído e estava começando a limpar a cena. Eu não podia contar a ela sobre o que tinha visto. Só me lembro de abraçá-la e chorar. Durante a investigação, a polícia encontrou um segundo conjunto de chaves. Acontece que isso significava que esse conjunto de chaves era na verdade um terceiro conjunto do apartamento de Catarina. E aquelas chaves tinham digitais. Elas eram de fio.
Ele tinha feito um molho de chaves enquanto estava na casa de Catarina e na verdade não ficou lá a negócios como havia afirmado. Phil morava a cerca de 15 minutos fora da cidade. Imagens de câmera de segurança o mostraram entrando no prédio naquela sexta-feira à noite. Ele espreitando do lado de fora no mês anterior a isso, após sua estadia. Surpreendentemente, Phil confessou o assassinato. Que ele não sabia que Catarina estaria fora da cidade, que ele não sabia que ela tinha um hóspede naquele fim de semana. Sua esposa recentemente divorciou dele e levou as crianças. O júri tomou sua decisão no julgamento. Phil foi absolvido por insanidade. Eu tive que depor, assim como Catarina. Nós já nos mudamos do prédio, mas para ser realista, não é tão difícil descobrir onde alguém mora se você estiver realmente determinado a encontrar. O pensamento desse homem andando livre por aí, de ser capaz de encontrar qualquer um de nós, é totalmente aterrorizante para mim. O pensamento do corpo de Sarah, uma imagem que eu já vi várias vezes no julgamento, apenas parte meu coração e me deixa com o estômago embrulhado. Principalmente porque eu ainda não consigo acreditar que tudo isso aconteceu por causa de uma confiança quebrada. Pense bem, antes de sair alugando sua própria casa no Airbnb, um maluco pode fazer a cópia das suas chaves e voltar para te pegar. Se fosse qualquer outro fim de semana, Catarina estaria em casa e o que aconteceu com Sarah teria acontecido com ela também. Até a próxima. Obrigado.